Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre amamentação. Eu queria contar uma novidade também para quem já me conhece, que agora eu vou estar aqui toda semana para conversar com vocês sobre amamentação. Farei lives semanais e com essas lives o meu intuito é também estar mais próxima de vocês, fazer com que tenha interação, que as perguntas aconteçam, para que eu possa ajudar mais vocês. O meu nome é Camila, eu sou fonoaudióloga, consultora em amamentação, já há 13 anos atuando aí na área materno-infantil, com mães e bebês. Tive uma atuação em hospitais por muitos anos, UTI neonatal, maternidades, e atualmente eu estou atuando somente na clínica. E também em alguns atendimentos domiciliares. Eu tenho tido assim uma demanda muito alta de mães que me procuram, já com problemas na amamentação, com dores, tendo aquele sofrimento pela amamentação. E eu não tenho conseguido suprir essa demanda. Não tenho horário para atender todas, estou sempre saindo tarde do consultório, entrando cedo, saindo tarde, e não consigo atender a todas, né? Então, com isso, eu pensei, toda semana eu vou ter um tempo ali, uma horinha, que seja para ter essa troca com vocês, para conversar, para trazer informação e para chegar no maior número de pessoas possível, porque aqui a gente consegue, né, atingir mais pessoas e fazer com que a amamentação seja possível para mais pessoas. Eu acredito assim que a melhor opção para tudo, né, na nossa vida, e com a amamentação não seria diferente, é sempre a prevenção, né? E assim, estar bem orientada, ter conhecimento sobre a amamentação já desde a gestação, faz com que a amamentação seja muito mais tranquila, faz com que muitos problemas possam ser evitados e que as mães não cheguem no ponto de precisar assim ir atrás de uma consultora já desesperada, com o bebê tomando mamadeira, no momento em que elas já estão, às vezes, até com a mama sangrando, com dores. Então, assim, ter conhecimento, se munir de conhecimento é sempre muito importante. Então, por isso que eu quero ter esse espaço, quero muito que vocês participem, que tenha essa troca e que eu consiga ajudar vocês, mesmo que não seja através de uma consulta presencial, com as informações que eu vou trazer por aqui, tá bom? O tema de hoje, o que eu vou conversar com vocês hoje, é sobre baixa produção de leite. Se a baixa produção de leite realmente existe e também o porquê que muitas vezes as mães têm a sensação de estarem com baixa produção de leite, sendo que na verdade elas não estão, né? Isso é uma dúvida muito comum. Então, assim, na minha prática clínica, né, no meu consultório, nas mães que eu já atendi aí no decorrer da minha experiência com a consultoria em amamentação, eu acho que assim, mais de 90% já tiveram essa insegurança. Mas será que eu tenho leite suficiente? Porque meu bebê não sai do peito, porque meu bebê mama toda hora, meu bebê tá dormindo pouco. Então eu acho que essa insegurança é muito comum da maioria das mães. E na maioria das vezes, essa insegurança é apenas uma insegurança, ela não existe mesmo uma evidência de que tenha baixa produção. E quando a gente realmente avalia, é percebido que não existe baixa produção, que a produção da mãe estava ok e que na verdade isso era uma insegurança. E eu sou mãe também, né? Para quem ainda não sabe, quem não me conhece, né? Eu tenho um filho de 4 anos e ele mamou até os 2 anos. No começo, eu tive essa insegurança também. Eu pensava, será que meu leite é suficiente? Mas será que ele está mamando o suficiente? Por que será que ele dorme tão pouco? Por que ele mama toda hora? E muitas vezes eu me pegava fazendo isso que eu vejo as minhas pacientes fazerem. E foi quando eu percebi o quanto isso é comum, né? Que assim, existe uma frase que nasce uma mãe, nasce uma insegurança, né? Então assim, o medo, e isso é muito comum, realmente. A gente tem muito medo, né? Porque
enquanto o bebê mama, né, até tem pessoas que falam, por que o peito não pode vir com marcação, né? Por que a gente não sabe o quanto o bebê tá mamando? Por que a gente não consegue enxergar o peito esvaziar, né? Enxergar o peito cheio? Então, assim, isso é impossível, a gente nunca vai conseguir mesmo. Mas existem outros sinais, outras coisas que nós podemos analisar para saber se essa insegurança realmente é uma insegurança válida ou não. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. No meu caso, né, quando eu me peguei com essa insegurança algumas vezes, teve até um dia que eu coloquei a bomba assim, depois que meu filho mamou, eu coloquei a bomba de ordenha depois, olhei assim, não saiu nada, quase nada, saiu um fundinho assim da bomba, né? Eu pensei, eu não tenho leite mesmo, né? E nesse momento, assim, nesses momentos de insegurança e que eu entrava em desespero ali, em achar que meu filho estava passando fome, eu olhava para ele, eu pensava em todo o conhecimento que eu tinha, em como estava o desenvolvimento dele, em como ele estava fazendo xixi, cocô, como ele estava engordando, ganhando peso, se desenvolvendo. E eu pensava, não, tá tudo bem, eu tenho leite sim. E como que eu me tranquilizava? Com o conhecimento, né, que eu tenho. Então, assim, eu imagino realmente que as mães que não tenham conhecimento, essa situação seja muito pior, né? Então, esse tema é muito importante e nós vamos conversar bastante sobre ele hoje. Tem um estudo realizado na Universidade Federal do Maranhão em 2020 e ele mostrou que o segundo maior motivo de desmame precoce é a insegurança materna. Eles analisaram dados de um banco de leite com mais de 800 atendimentos em um ano e, assim, o que mais eles encontraram foi insegurança materna, por falta de informação, por mães que estavam mal informadas, pelos mitos que existem, né? Os mitos que existem nas famílias, as pessoas sempre acham que o bebê está chorando porque está com fome, as pessoas sempre acham que o bebê está dormindo pouco porque está com fome, então, assim, o motivo de todos os problemas, de todos os desafios que a mãe enfrenta aí, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê, eles sempre são devido ao peito, né? E isso é uma forma muito errada da gente lidar com a amamentação. A gente tem que ver a amamentação como uma coisa que traz muitos benefícios para o bebê e não malefícios, né? Então, assim, os problemas do bebê não são relacionados ao bebê mamar, ao bebê estar no peito, muito pelo contrário, né? A amamentação ela soluciona muitos problemas. Mas então, nesse mesmo estudo, né, eles trouxeram uma frase que a insegurança materna foi a segunda intercorrência mamária mais prevalente entre as lactantes deste banco de leite. Destaca-se a necessidade de orientações e aconselhamento adequado sobre o tema, especialmente durante o pré-natal, contribuindo para que se evite o desmame precoce. Então, é como eu estava falando com vocês, né? Durante o pré-natal, apesar de ser pouco divulgado, pouco falado, de não existir ainda programas de saúde pública mesmo, voltados à orientação da gestante para a amamentação, é muito importante que ela tenha essas orientações, que ela tenha acesso a isso, para que a gente previna muitos problemas e a gente não chegue lá na frente já com problemas difíceis de ser solucionados. A baixa produção, então vamos voltar aqui, né, para o nosso tema. A baixa produção de leite, ela existe. Eu também não posso dizer, não existe pessoas que têm baixa produção de leite, mesmo fazendo tudo corretamente. Existem pessoas, mas assim, o número é infinitamente menor do que pessoas que acham que tem baixa produção de leite. Então, essa impressão, ela vem muito assim de muitos desafios, né, que essas mães enfrentam aí no primeiro mês de vida do bebê. Um dos maiores desafios é a privação de sono, né? Então, assim, os bebês, nos primeiros meses de vida, eles dormem pouco.
eles passam pela esterogestação, não sei se vocês já leram sobre isso, se não leram, também é um tema que a gente pode conversar mais pra frente, mas nos primeiros meses do bebê, o bebê tem uma necessidade absurda ali do contato com a mãe, do estar grudadinho, do cheiro, da pele, dos batimentos cardíacos. Ele passou 9 meses, né? Ele foi gerado ali por aquele corpo, e ele tem muita necessidade desse contato. Então, com isso, esse bebê ele solicita muito essa mãe. E a sucção é uma coisa que acalma o bebê. Então, muitas vezes ele é colocado no peito e ele acalma, ele dorme e quando tira do peito, acorda. Ele volta para o peito, ele acalma, ele tira do peito, ele acorda. O que faz com que essa mãe, o que essa mãe pensa, né, no momento que ela está nervosa, cansada, querendo dormir, exausta? Ela pensa, ele está passando fome, porque quando ele está comendo, né, quando ele está mamando, esse bebê acalma. Quando ele para de mamar, ele chora. E, na verdade, muitas vezes o bebê faz a sucção não nutritiva no peito, que é aquele momento que o bebê vem para o peito, não com a intenção de se alimentar, mas com a intenção de sentir prazer, de estar ali, do aconchego, do cheiro, do carinho, da pele da mãe. Então isso é uma coisa que as mães têm que ter essa consciência, e apesar de todo o cansaço que é, né, esses primeiros dias, aí, os primeiros meses de vida do bebê, saber que sempre que esse bebê está vindo até ela, isso está sendo uma coisa muito prazerosa para ele. E ao mesmo tempo faz com que o corpo dela entenda, esse bebê está necessitando de mamar. Então, esse corpo vai cada vez produzir mais leite. Quanto mais nós deixamos o bebê mostrar para o nosso corpo que ele tem necessidade de sugar, ou que ele está crescendo e que ele precisa de mais leite, todas as vezes que nós deixamos o bebê estimular o corpo, né, o peito com sucção, nós temos estímulos que fazem com que a produção de leite aumente. Então, como que os bebês vão crescendo, vão aumentando a demanda aí, né, de leite, e o corpo produz, né, essa demanda? Porque acontece exatamente isso. O bebê, se ele precisa de mais leite, ele intensifica as vezes ali que ele fica no peito, que ele mama, e isso faz com que o corpo entenda que precisa produzir mais leite. E ele vai produzindo na quantidade que o bebê necessita, no ritmo do bebê, e vai acontecendo essa sintonia aí entre a mãe e o bebê. E é muito importante que a gente respeite esse ciclo natural, que a gente no momento em que, então eu acho que meu bebê está mamando muitas vezes no peito, então eu vou dar fórmula. Sem necessidade, sem ser um critério assim, uma indicação médica realmente criteriosa. Então assim, eu vou dar fórmula porque eu acho que ele está mamando muitas vezes por dia. Com isso, ele vai tomar um leite que é artificial, que vai fazer com que a digestão seja mais lenta, e às vezes esse bebê vai dormir um pouco mais e pedir menos o peito. Quando isso acontece, ele não estimula a produção dessa mãe, né? E aí ele vai tomando cada vez mais uma quantidade maior de fórmula, o estômago dele está dilatando, está aumentando, a produção de leite da mãe não está sendo estimulada como deveria, porque parte da fome ali, da necessidade de mamar do bebê, está sendo suprida pela fórmula, e aí sim, essa mãe começa a apresentar sinais reais, né, de baixa produção de leite. Então, assim, na maioria das vezes, quando se é respeitado a livre demanda, o tempo do bebê, a demanda do bebê no peito, aí, principalmente nos primeiros meses de vida, a baixa produção ela é mais uma questão de insegurança do que realmente a realidade. Muitas vezes as mães, para saberem, né, meu bebê mama toda hora, então eu vou colocar a bomba de ordenha. Como eu fiz, né, que eu contei para vocês. Até eu, com todo o meu conhecimento, fiz isso. Então, assim, isso realmente acontece. Então, vamos colocar a bomba de ordenha para ver, né, a quantidade que vai sair. E muitas vezes, na bomba não sai nada. E por que, né, que isso acontece? A sucção da bomba é uma sucção mecânica que não chega nem perto do que é a sucção do bebê.
Por melhor que seja a bomba, melhor marca, ela não é a mesma coisa. Durante o contato ali da mãe com o bebê, o pele a pele, o olhar para o bebê, isso tudo faz com que estimule a produção de leite. E existe uma frase que ela é muito real e muito importante que as mães tenham isso em mente, né? O peito ele não é estoque, ele é fábrica. Então todas as vezes que o bebê começa a mamar, meu peito estava murcho, não tinha leite, eu senti que não estava cheio, coloquei a bomba, não saiu nada. Enquanto o bebê mama, o estímulo da sucção, do contato com o bebê faz com que esse leite seja produzido. Ele é produzido na quantidade que o bebê está mostrando que precisa, tá? Então, é muito importante lembrar, o peito não é estoque, é fábrica. Então, ele vai sendo produzido, o leite vai sendo produzido enquanto o bebê mama. Não necessariamente existe um leite estocado. Isso acontece mais nos primeiros dias ali de vida do bebê. Acontece sim quando acontece a apojadura, né, que é a descida do leite, a mama fica cheia, fica engurgitada. E com isso, com essa mama muito cheia, né, sobra leite, né, do que o bebê mama. Mas logo o corpo já se adequa a isso, para que a mãe não fique com aquele desconforto, com a mama o tempo todo engurgitada, precisando fazer massagem, ordenha, peito vazando, molhando a roupa. Então, assim, isso passa, isso é só o começo. E aí o corpo regula quanto que esse bebê tá mamando, quanto ele precisa. E com isso, a mama não fica cheia, não vaza, muitas vezes não sobra para a ordenha. E isso não quer dizer que a produção dessa mãe está baixa. Existem alguns fatores que podem levar à baixa produção de leite, né? Pode ser alguma cirurgia na mama, isso realmente existe, né? Pessoas que fizeram redução de mama, na maior parte das vezes, a prótese, ela influencia muito pouco. São raros os casos em que existe a prótese de silicone, somente a cirurgia, né, de prótese, que é feita ou pela axila ou embaixo, assim, na mama, e que nesses casos realmente afetam a produção de leite. Na maioria das vezes não afetam. E já a redução mamária, né, onde existe uma reconstrução da mama, onde é mexido na areola, isso sim pode afetar ductos e reduzir a produção de leite. Então, esse é um fator que, quando existe, né, esse histórico, existiu uma redução de mama, uma cirurgia maior na mama, é muito importante que essa mãe tenha muita orientação, acompanhamento, para esperar aí a apojadura, a descida do leite e acompanhar de perto, estimulando bastante essa mama, essa produção, para que tudo ocorra bem. É um fator maior de risco para baixa produção? Sim, mas é determinante? De forma alguma. Eu tenho várias pacientes que tinham muita insegurança, conseguiram amamentar com redução de mama. Não tiveram baixa produção, pelo contrário, tiveram uma produção alta, tiveram bastante leite, conseguiam até fazer ordenha. Então, assim, redução de mama não é fator que mostre que vai ter baixa produção. Ele é um fator de risco, mas ele não determina nada. Então, assim, é importante a gente acompanhar mais de perto, mas em muitos casos a amamentação é possível, exclusiva mesmo com redução de mama. Então, muitas vezes, né, você está me falando que na maioria das vezes as mães erram, elas acham que a produção está baixa por insegurança, mas como que eu vou saber, né, se essa produção está realmente baixa? E nos casos que realmente for uma baixa produção, né, se for uma redução de mama, ou às vezes uma mãe que simplesmente não teve a apojadura, ou teve uma apojadura tardia, quais sinais, né, que vão mostrar pra gente? Primeiro, né, gente, é muito importante que desde a gestação também,
as gestantes, elas tenham um acompanhamento, elas já façam uma consulta pré-natal com o pediatra. Elas escolham um pediatra, né? Que vocês escolham um pediatra que vai acompanhar o bebê de vocês, isso é muito importante. E que tenha muita informação. Logo após o nascimento do bebê, esse bebê vai ser avaliado, então assim, existem critérios, né? Para alguns casos que realmente é necessário o uso de fórmula ainda na maternidade, pode ser prematuridade, hipoglicemia, às vezes num caso de diabetes gestacional, que o bebê nasceu num peso, nasceu grande, né, ali para a idade gestacional, e aí ele faz hipoglicemia nas primeiras horas aí de vida, então às vezes necessita da fórmula. Então, o acompanhamento médico, né, um médico de sua confiança que seja a favor da amamentação, né, um médico que está ali para realmente avaliar e, quando necessário, fazer uso da fórmula, saber como orientar, né, como que vai ser dada essa fórmula, vai ser provisória. Então, assim, foi um episódio de hipoglicemia. Como pode ser ofertado? Em uma forma que não seja mamadeira, uma quantidade também que não seja muito grande, já que a capacidade gástrica do bebê recém-nascido é muito baixa. Nos primeiros dias, aí, no primeiro dia de vida, a capacidade gástrica do recém-nascido é em torno de 5 ml. 5 ml é isso. Então, assim, se a gente já começa, existiu uma hipoglicemia, existiu algum fator que indicasse, né, uma prematuridade, que precisou, às vezes, separar um pouco esse bebê da mãe. Isso não estou falando de prematuros extremos, né? Eu estou citando, assim, alguns casos que provisoriamente, que por algum momento ali, às vezes vai ser necessário um outro leite. Então, como que a gente vai ofertar de uma forma que não prejudique a amamentação? A quantidade, né? Então, vamos dar um pouco de fórmula para depois estimular esse bebê a mamar no peito, né? E muitas vezes existe pode existir a baixa produção de leite, e a gente tem que saber o que a gente tem que observar no bebê, né? Primeiro, o bebê, ele necessita de fazer xixi, né? Se o bebê está fazendo xixi, é porque ele está mamando. Se o bebê não está fazendo xixi, é porque ele não está mamando. Então, o bebê, eles mostram rapidamente ali pra gente que a questão da hidratação, mas o quanto ele está mamando, porque às vezes ele está fazendo xixi, mas ele está mamando bem pouco, né? Então, assim, é importante que tenha um número aí acima de 6 ou 8 trocas de fralda em 24 horas, a partir do 4º dia de vida, 5º dia de vida do bebê, que a diurese, né, o xixi desse bebê seja claro, não seja um xixi vermelho, alaranjado, e que esse bebê esteja bem, esteja ativo, seja um bebê que chore forte, um bebê que mostre que está ativo, né? Que no momento assim do banho, no momento que ele acorda, ele mostre que ele está ativo. E o mais importante, que essa mãe consiga acompanhamento com a pediatra assim nos primeiros, até no máximo 7 dias de vida do bebê, depois da alta hospitalar, né? Então, assim, o bebê nasceu, às vezes ele ficou 2 dias na maternidade e teve alta. Então, até os 7 dias de vida do bebê, é muito importante que essa consulta aí com a pediatra, 7, 10 dias, eu acho assim, o quanto antes passar com a pediatra, melhor. Para ver como foi a perda de peso que esse bebê teve, né? Porque os bebês perdem peso, o peso do nascimento, eles perdem aí nos primeiros dias de vida. Então, assim, quanto foi, né, essa porcentagem de peso? Esse bebê está hidratado, ele cresceu, então tudo isso quem vai saber avaliar é a pediatra. Então, esse desenvolvimento estando ok, a gente tem segurança para pensar. Existem 1000 outros fatores para o meu bebê estar acordando, para o meu bebê estar solicitando o peito toda hora, certo? E nós temos também que lembrar que muitas vezes é esperado que ganhe X grama por dia, né, o bebê recém-nascido. Daí ele ganhou 5 gramas menos
e isso já é um motivo de desespero. Existe também uma variação individual, né, de bebê para bebê. Às vezes algumas pequenas adequações aí na posição da mamada, em quantas vezes esse bebê está mamando, se ele está dormindo por muitas horas. Essas pequenas adequações já vão fazer com que não seja necessário entrar com a fórmula. Então, isso também é muito importante. É importante acompanhar o desenvolvimento, o crescimento, o ganho de peso, mas não ter isso como se ele não ganhou X gramas, então é porque meu leite eu não tenho leite, entendeu? Então, assim, a gente saber olhar o bebê como um todo e observar esse desenvolvimento e saber que existem variações mesmo, né, de individuais e que algumas adequações ali, às vezes no começo algumas coisas ainda não engrenaram, mas que depois vai dar certo. Então, a gente tem bastante critério na hora de pensar. Existe baixa produção de leite, tá? Então, gente, nos casos em que realmente é detectado, né? Então, olha, detectei, Camila, realmente, meu bebê perdeu muito peso, nós já adequamos a mamada, ele não recuperou o peso do nascimento, ele teve uma perda alta, ele fez hipoglicemia, a pediatra falou que ele realmente necessita do complemento. Como estimular o aumento da produção de leite, né? Então, como eu disse para vocês, o que realmente estimula a produção de leite não é remédio, não é nenhuma técnica milagrosa, né? Os mitos de antigamente, né? O que estimula a produção de leite é estímulo de sucção no peito. Então, todas as vezes que tem sucção, o corpo entende que ele precisa produzir mais leite. Então, é muito importante existir a livre demanda, então trazer o bebê para o peito sempre que necessário, sempre que ele demonstrar, ele levou mãozinha na boca, ele demonstrou que ele está com fome, vamos colocar esse bebê no peito. Ai, Camila, mas não sai nada, eu escuto às vezes, né, até de alguns familiares, tadinho, ele tá no peito, mas no peito não sai nada. O peito é o lugar mais prazeroso para esse bebê. Independente da quantidade de leite, é o lugar mais prazeroso, é o porto seguro dele. Então, assim, sempre que o bebê quiser sugar, coloque no peito. E uma outra coisa também que é bem interessante é uma rotina de ordenha, além da sucção do bebê. Então, quanto mais sucção, diferente do que muitas pessoas pensam, mas se eu fizer ordenha, eu vou tirar o leite que é para o bebê mamar. Pelo contrário, quanto mais ordenha e sucção, mais leite essa mãe vai produzir, tá bom? Então, gente, hoje conversei um pouco com vocês sobre essa questão de baixa produção de leite. Queria que vocês refletissem, que vocês guardassem essas informações, compartilhassem também com pessoas que estão passando por isso ou com gestantes que vocês conheçam, para que isso seja cada vez mais assim tirado da mente, para que as mulheres consigam confiar no corpo, confiar que a amamentação é possível e que nem todos os problemas do bebê estão relacionados à baixa produção de leite ou a estar mamando pouco, insuficiente, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, podem escrever para mim também, que eu vou adorar ajudar vocês. Eu espero ter ajudado. Semana que vem vou trazer mais outro tema, nós vamos ainda conversar bastante. Depois quero também sugestão de tema que venha de vocês, né? O que vocês querem que eu traga aqui, pra gente ter uma troca bem legal, tá bom? Um beijo!